Olá a todos e a todas e a todos. Então, sejam bem-vindos a esse espaço, né? Mais um espaço de educação vinculado a essa luta de construção da cultura cabocla, né? Então, eu sou Bimael, professor de História aqui do município de Anchieta. Sou também militante do Movimento Sem Terra e produtor cultural, né? A gente produz audiovisual aí já há um tempinho. Então, eu sou Tiziane, né? Sou militante, sou cabocla do contestado. Eu gosto de me auto-intitular assim. Sou da região de Calmon, né? Cidade de Calmon, da região do contestado. Atualmente eu moro em Anchieta e aqui eu sou arte educadora, trabalho com as oficinas de teatro e dança no município e também dou aula de história pela rede estadual. É isso aí. A gente vai escutar uns barulhos assim no nosso entorno, que são nossos filhos, a gente está filmando aqui em casa, né? E como era de se esperar, a gente sempre tem intervenções deles, assim, né? Não diretamente, mas eles vão estar fazendo barulhos. Eu acho que vocês não vão se importar, né? Já que o nosso tema coloca como centro essa questão da vida, né? Da reconstrução dessa cultura. Olha, já está fazendo bastante barulho ali, né? Da reconstrução dessa cultura que tem a ver com colocar a vida em primeiro lugar, né? Então, a gente vai agora apresentar, né? A gente vai se dividir, cada um faz uma parte, eu faço essa parte mais geral e a Tizi fala da experiência em si. É isso daí. Então, olá a todos, todas e todes. Então, é um prazer, como já falamos, estar aqui. Eu tenho a tarefa, recebi a tarefa, então, desse espaço, né, para esse curso, de falar sobre a nossa experiência, né, experiência de educação popular no contestado, que se vincula à produção audiovisual, ao teatro, né, a experiência das linguagens artísticas, né, para a provocação, para construir debate, para construir experiências de reflexão sobre a questão da nossa região, né, da região do contestado, e da reconstrução da cultura cabocla. Né? Então, este espaço, ele é construído também a partir de um texto que nós produzimos, eu, professor Bimael, professora Tiziane e professor Eduardo Nascimento, produzimos, né, e que também vai ser publicado, né, eu acho que pode servir aí como subsídio para essa discussão, né. Então, o texto é Produção Audiovisual e Teatro do Oprimido, uma experiência de educação popular no contestado. Então, aqui no texto, eu acho que a gente vai ter mais riqueza, tem mais esse tempo, né, da gente dialogar, né, sobre as questões que não são caras e que envolvem essa temática, né. Então, esta proposição, né, de trabalhar com educação popular, tanto em sala de aula ou fora dela, né, ela advém, primeiro, acho que isso a gente não pode deixar de falar, da nossa relação com os territórios, né? Então, com os territórios nos quais a gente se envolve, né? A gente tem relação de construção, né? Então, nós estamos aqui no oeste, né, no oeste de Santa Catarina, que é também parte da região do contestado, mesmo que, eu acho que isso é importante que se diga, não carregue as cicatrizes tão abertas assim da guerra do contestado, né? Mesmo que carreguem também outras cicatrizes que se assemelham, né? Eu acho que a guerra do contestado e a colonização, de maneira geral, elas se parecem em muito, né? As duas são lógicas de intervenção, de dominação da natureza, lógicas racistas, né? Lógicas imperialistas, né? E que não respeitam as territorialidades, os territórios, né? Que já estavam aqui, né? Que já tinham, por exemplo, aqui em Anchieta, onde a gente vive, os caboclos foram expulsos, né? Para dar lugar a companhia colonizadora, né, que ganhou as terras do governo e depois vendeu para os colonos imigrantes brancos, né? Então,
E essas coisas são sempre apagadas, né? E também aqui na cidade de Anchieta, onde a gente é educador, né? Que é uma cidade que tem muito esta lógica da preservação das sementes como uma coisa que se realça, né? Os camponeses daqui, tem muitos camponeses que preservam sementes crioulas, né? Semente de várias variedades, principalmente de milho crioulo, mas não só, né? Então, estão no dia a dia, né, nessa luta pela preservação da vida, né, uma luta tão difícil, né. Então, é desde aí, desde os nossos territórios, que essa necessidade de intervenção na realidade e que a gente se propõe a fazer a partir da educação popular, ela se realiza, né. Nós, antes de morar aqui em Anchieta, nós morávamos no assentamento Liviobani, em Campo Herê, né, então a gente advém também desses territórios de resistência do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Eu morava em Campo Herê, a Tiziane também morava em Calmon, né? Que é região, né? Centro, foco da guerra do contestado e também no assentamento do MST, né? Então, a gente carrega essa vivência de construção aí junto com o movimento sem terra. Sempre tivemos vinculados a muitos processos de construção, inclusive a nossa experiência com as artes, ela começa aí, né, com a produção audiovisual, inclusive. Eu tenho vinculação com a Brigada de Audiovisual Eduardo Coutinho, que é uma brigada nacional, né, de fazer audiovisual do movimento, e por muito tempo a gente teve aí contribuindo com o canal Cultura Camponesa, que é um canal também do coletivo de cultura, comunicação de juventude aqui do MST de Santa Catarina, né? Então, na verdade, é isso, né? A gente vem desses territórios, né? E esses territórios nos imprimem também posições políticas, nos imprimem formas de a gente ler o mundo, né? E intervir na sociedade, né? Então, nós quando nos deparamos com essa, a gente acaba sendo levado a isso, né? A gente chega na educação popular, muito motivado por essa realidade regional, né? Que também se reflete nos nossos territórios, que é uma realidade de, de destruição, né, da natureza, de destruição das identidades, né, de destruição dos coletivos que estão vinculados a essa terra, né? A gente vive em um momento de desterritorialização. Acho que isso é bastante central, né? A gente percebe que na nossa região há uma consciência histórica bastante equivocada, né? Inclusive sobre a construção colonial, né? A gente, os nossos símbolos, né? Tanto símbolos de, digamos assim, de estátuas, né? As nomes de ruas, tá? Esses símbolos que são símbolos históricos, assim como as produções audiovisuais, né? As ficções, elas são muito eurocêntricas, né? Eu acho que essa é uma palavra, estava não querendo usar, mas é isso, assim, né? São símbolos que sempre enaltecem, né, a intervenção da cultura brasileira europeia, né? E, de certa maneira, acabam apagando, né, toda a cultura dissidente que não é ligada a essa lógica, né? Por exemplo, a cultura cabocla, ela é esquecida, né? Ela é apagada, né? E assim como a cultura afro-brasileira, né, como a cultura indígena, né, que são culturas que se interrelacionam, né, acho que não se encerram em si, mas são culturas dissidentes a essa lógica eurocêntrica de intervenção da natureza, né, que é uma lógica sempre de dominação da natureza. Então, a gente percebe, a partir disso, dessa percepção, né, de que na região há uma consciência histórica, que é uma consciência histórica racista, né, inspirada numa história positivista, né, que empobrece o entendimento do que é esta formação histórica regional, né, a gente pensa, então, em intervir a partir da educação popular, né? Então, nossa produção audiovisual, que está antes dessa experiência, também é uma produção audiovisual, ou as experiências em teatro, né? Ou as experiências até da educação em sala de aula, né? Educação formal, elas passam por essa análise da realidade, né? A gente vive em uma realidade
que a ideologia do progresso, ela inicia, né, ela imprime essa lógica de destruição da natureza, de subjugação de outras culturas, né, essa lógica racista, e hoje, toda essa lógica ela é reavivada, né, por uma ideologia do agronegócio, né, que é uma ideologia que também segue nessa destruição dos territórios, numa lógica de intervenção, de dominação na natureza, né. Então, por exemplo, aí para a questão das sementes crioulas, o agronegócio ele impõe, né, inclusive do ponto de vista de legislação, para impedir que essas pessoas preservem as sementes, né, para que as empresas do agronegócio tenham controle dessas sementes, né, e, por exemplo, até a lógica de produção, ela é uma lógica que envenena a terra, né, que envenena o solo, que envenena os rios, né, então, e que é uma lógica de extermínio da vida, né, é uma lógica também que não permite que uma grande quantidade de pessoas permaneçam no campo, né? Onde a produção de alimentos ela não é central, o que é central é a produção de mercadorias, né? Então isso empobrece em muito a relação com a natureza. Então, diante dessa análise que a gente pensa então que esse enfoque no estudar a guerra do contestado, ele deve estar mais em pensar essa cultura cabocla, que era uma cultura holística, de relação com a natureza, que foi esquecida, né? E como que a gente reaviva essa cultura por experiências de resistência no território, que são experiências da atualidade, né? Como a construção da agroecologia, que está muito forte aí dentro do movimento sem terra, mas não só dentro do movimento sem terra, né? Aqui em Anchieta também, por exemplo, com essa relação dos camponeses que produzem sementes crioulas, isso também se aviva muito, né? Então, diante desta problemática, a gente resolve, então, que nossas intervenções, elas têm que ter essa tônica que os companheiros e companheiras do contestado, da rede, educadores do contestado, elas entendem muito bem, né, que é preciso reconstruir a cultura cabocla, né, e Marco, a questão da agroecologia, ela é uma questão que pode sim ajudar, né, nesse sentido de reacender, até porque, né, as experiências de construção de relação com a terra dos caboclos, elas podem também ser analisadas como experiências agroecológicas, né, visto toda esta relação de não de uma agricultura de baixo impacto, né, mesmo que os caboclos tenham, sei lá, tem a roça de Coivara, né, que para quem vê de longe, assim, parece que é uma lógica de destruição da natureza, não, mas é uma agricultura de baixo impacto, né, as pequenas queimadas, elas se davam no local, e aí havia o cultivo dos alimentos, né, e depois essa floresta, ela voltava a ser floresta, né, e ia para outro local, então é uma agricultura que não é que nem essa lógica do agronegócio, né, de destruição total da mata, né, e de mecanização dessa relação com o solo e de extermínio da vida, né, nas suas várias dimensões, né. Então, é por isso, né, por esta realidade racista, esta realidade ligada à ideologia do progresso, que nós nos propomos, então, a pensar atividades de educação popular vinculadas a isso, né? Então, isso também não diz só sobre nós, né? Eu acho que nossos educandos, eles também percebem essa realidade, né? E sempre, vocês sabem muito bem que trabalham com educação, é sempre um diálogo de saberes, né? Então, nessa relação também com esses saberes dos nossos educandos, é que a gente recolhe esses conceitos e complexifica essa análise da realidade, né? E reafirma, né? Essa necessidade, assim, de construir experiências, né? De educação popular, experiências que reconstruam culturas holísticas de relação com a natureza, que, como vocês bem sabem, né? Só esse tipo de construção é que podem nos salvar, inclusive, da extinção, né? Hoje a gente vive uma crise ecológica sem precedentes, né? E essa lógica de dominação da natureza, muito imprimida pelo século XIX, né? E que hoje se reafirma por essa ideologia do agronegócio, ela destrói, né?
o planeta, destrói as possibilidades de existência dos humanos, né? Então, a gente necessita de uma nova relação com a natureza, né? De uma nova relação entre nós mesmos, né? Para existir, para simplesmente existir, né? E os oprimidos, né? Os mais pobres, eu acho que mais ainda, né? Porque é onde estoura, né? Onde estoura as catástrofes, os desastres, né? Toda crise ela é paga pelos mais pobres, né? Então, desde aqui, né? Que desse lugar que a gente resiste, né? Resiste propondo intervenção, né? Cultural e propondo educação popular junto, né? Junto com esse coletivo que a gente tem uma honra assim de fazer parte, né? Desse grupo da região do Contestado, né, que se propõe a construir, a reconstruir essa civilização cabocla, né. Então, é isso. A Tísia agora vai falar também sobre as nossas experiências, né, mais do ponto de vista da metodologia, da intervenção real, assim, né, e no texto também isso vai estar mais claro para vocês, né. É isso aí. Olá a todos e todas. Então, eu venho aqui para conversar um pouco sobre o processo de produção do audiovisual e da peça de teatro que a gente construiu aqui em Anchieta, junto da rede de educadoras e educadores do Contestado. Então, começando pelo curta-metragem, que foi produzido durante o primeiro semestre, né? Ele iniciou durante o primeiro semestre de 2022, com os educandos da turma do 9º ano da escola CEMIF, escola municipal daqui do município, nas aulas de história. Então, foi por meio do conteúdo, né, de história, o professor Abimael, que iniciou a discussão com os alunos sobre o projeto, sobre o processo histórico do Contestado, sobre a questão dos caboclos, e provocou eles para a produção do curta-metragem. Os educandos foram divididos em 4 grupos, e por meio dos conteúdos estudados em sala de aula, eles iniciaram as filmagens que aconteceram fora do espaço escolar. Por meio das discussões, das reflexões, eles produziram um roteiro. Esse roteiro, ele permeia a discussão histórica, principalmente do apagamento histórico, da contribuição cabocla para o desenvolvimento da região, né? Esse personagem que é discriminado pela concepção positivista da história e eurocêntrica mesmo, até da construção cultural do nosso estado, da nossa região, que coloca o colono, o europeu, o personagem europeu, como o único personagem, né, como protagonista desse processo, excluindo a história indígena e excluindo a história e o personagem caboclo. Então, é por meio dessa reflexão que eles produzem um roteiro pensando sobre os fantasmas, sobre os ecos dessa história não contada, falando sobre personagens que teriam vindo depois da Guerra do Contestado aqui para a região de Anchieta e que tiveram a sua história apagada, esquecida, né? Então ela fala sobre fantasmas, fantasmas da gruta, fala sobre o personagem caboclo, sobre a identidade cabocla, sobre a relação desse personagem com a natureza, né? Fala sobre as características da cultura cabocla, sobre como elas ainda resistem aqui, sobre como elas contribuem para a identidade do povo anchietense, na relação com as sementes crioulas, na relação com a natureza, e de como esse processo ele é constantemente atacado pela ideologia do personagem branco, dessa concepção eurocêntrica, que afeta o processo histórico da região, que contribui para o racismo que existe ainda de maneira bem agressiva aqui no nosso estado como um todo, mas aqui na região também. E então, nessa discussão, eles gravam e o filme é editado e apresentado em outubro de 2022. Além disso,
a gente também produziu aqui no município uma peça de teatro, A Guerra Ainda Não Acabou. Ela é construída por meio do projeto Cultura Viva, que financia as oficinas de teatro e dança, das quais eu sou a professora, né, a arte educadora que conduz as oficinas. Em 2022, a gente estava com um grupo que iniciava o contato com o teatro, com a construção do teatro, e com os alunos, a partir do 6º ano do Fundamental 2, a gente, nos encontros, começou a discutir, né, o processo de colonização, o patriarcado, usando a técnica do teatro do oprimido durante as aulas, e começamos, provocados por essa ideia e por essa questão histórica do contestado, a gente começou a produção de uma peça, uma esquete de teatro, que depois vai se tornar, né, A Guerra Ainda Não Acabou, na qual a gente reflete sobre essa figura feminina, sobre a figura do camponês, do êxodo rural, da ideologia do agronegócio, dessa disputa de identidade do camponês, dessa construção de um campo no qual exclui a cultura cabocla, no qual é dominado por uma economia extrativista e destrói a cultura de relação com a terra, né? Essa cultura que considera o sujeito humano como irmão ou filho dessa mãe terra. Então, a gente pensa sobre todo esse processo, né? Pensa sobre o patriarcado, pensa sobre a desigualdade social e, por meio de todas essas discussões, resulta a esquete de teatro. Ela conta a história de 2 irmãs que precisaram sair do campo, foram parar na cidade, muito pela pressão econômica, né? De um campo que só tem espaço para a ideologia do agronegócio, para essa ideologia que vê o pequeno camponês como um empecilho, né? Como um agente que atrapalha o progresso do agro verde, né? Do agronegócio no campo. E elas acabam tentando entrar nessa lógica, uma lógica que a gente sabe que tem espaço para poucas pessoas, e por meio de empréstimos, principalmente do marido de uma dessas irmãs, eles acabam endividados e acabam perdendo as suas terras, né? Acabam precisando ir para a cidade. E nesse espaço urbano, essa peça de teatro foi construído num cenário pós-pandemia, então a gente acaba contextualizando isso, né? Nesse espaço urbano, o companheiro de uma dessas mulheres acaba falecendo e elas acabam ficando sozinhas, né? As 2 irmãs e a filha de uma delas, que com muitas dificuldades econômicas, impactadas pelo Covid, pela pandemia, elas acabam indo parar numa ocupação urbana. E a peça retrata justamente o momento de despejo, né? No qual elas são despejadas dessa ocupação urbana. E a peça como um todo retrata o reflexo dessa guerra que ainda não acabou, dessa guerra que ainda existe na região, essa guerra fortalecida pelo patriarcado, fortalecida por uma economia, por uma lógica do agronegócio, por uma lógica extrativista, por uma lógica que ainda se aproveita da desigualdade econômica na região, que inclusive contribui para que essa desigualdade só cresça, né? E essa irmã mais velha é a figura de alguém que tem lembranças do campo, da infância, que não consegue se acostumar com a ideia de viver na cidade, que ainda tem muitas feridas abertas e que constantemente quer retornar para o passado, mas quer retornar para o seu lar, para a sua infância, para o lugar onde ela se sentia sua existência como algo valioso, né, na relação com a terra, na relação com o campo. E ela é colocada nesse lugar, né, de louca, também ela traz as histórias da guerra, do personagem cabocla, ela é uma cabocla, e enquanto a filha, né, também está sofrendo dificuldades, ela também vê a mãe e a tia sofrendo, ela não tem perspectiva de um futuro, porque ela, por mais que queira estudar, ela precisa trabalhar para ajudar a mãe e a tia em casa, é uma família que sofre dificuldade financeira, e é uma família que tem essa figura feminina muito forte, né?
tanto que as próprias oficinas eram construídas, na maioria, por meninas, né? A gente tinha mais meninas, então a gente pensa todo o processo a partir dessa ótica, né? Dessa relação da mulher, né? Dessa relevância da mulher e justamente sobre como o patriarcado também contribui, né, para esse processo de exclusão, de desigualdade, como ele se aproveita, né, como ele se fortalece nessa realidade. Então, a peça de teatro também acontece junto com uma performance de dança, né, com a música Maria e Ninguém. A gente também dialoga com as meninas sobre essa imagem da menina, a gente estuda a letra, a gente identifica, a gente pensa nos movimentos, considerando a mensagem da música. E a gente vai, no final da produção, em outubro, apresentar tanto o produto, né, o curta-metragem Fantasmas da Gruta, quanto a peça de teatro A Guerra Ainda Não Acabou, na cidade de Canoinhas, né? Isso junto da rede, que é um momento assim muito mágico, muito marcante para os educandos, para muitos deles. É a primeira apresentação fora do município, para alguns é a primeira apresentação de teatro. É um momento em que eles aprendem, conhecem a história do contestado mais de perto, conseguem reconhecer coisas que eles estudaram dentro da sala de aula, dentro dos espaços das oficinas, eles conseguem e identificam elas no ambiente, né? Eles têm contato com a figura do monge, eles assistem performances lá em Canoinha, eles visitam o museu e eles conseguem ter contato com essa região de uma forma ainda mais marcante, né? Do que apenas ouvir falar, do que apenas tentar identificar as características. Aqui no município, a gente vai até lá, a gente tem esse momento de troca, o que contribui muito para o conhecimento e para o desenvolvimento deles. E também provoca eles a produzirem novas coisas, né? A pensar no personagem deles, na subjetividade deles aqui no município, pensar, muitos deles, né? Alguns deles são camponeses, a pensar a identidade deles, pensar a identidade do município, né, sobre essa questão das sementes crioulas, dessa relação com a natureza, um município que pensa no ecoturismo, que pensa em proteger as sementes. Então, tudo isso contribui para que eles que essa identidade deles se fortaleça ainda mais, né? Acho que é isso. E a gente agradece muito esse espaço, agradece a oportunidade de desenvolver esse projeto junto da rede, se sente muito privilegiado de participar. A gente fica muito feliz de ver isso tudo acontecendo e de fazer parte disso.